sejam bem-vindos ao nosso canal Seduc Pacajus para mais uma aula. E a nossa aula de hoje será sobre gramática, só que com uma diferença. Na aula de compreensão textual, primeiro havia as explicações para depois nós trabalharmos as questões. Agora, nós vamos ver as questões e trabalhar o conteúdo em cima delas, com base no que a questão está pedindo. Eu darei a explicação e depois retornaremos para ver qual é o item correto de cada uma delas. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão 1. Assinale a alternativa que indica corretamente a regra de acentuação da palavra destacada. No enunciado, ele pede para indicarmos a opção correta sobre a acentuação das palavras. No enunciado, ele pede o quê? Olha as palavras-chave do nosso enunciado. Que seja corretamente a regra de acentuação das palavras. O enunciado, ele pede que seja o item correto sobre a acentuação gráfica. Os itens nós temos aí. Item A palavra país, que ele diz, acentua-se as palavras oxítonas terminadas em I, seguido ou não de S. Item B, séria, acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S. Item C, praticá-la, acentua-se as palavras monossílabas terminadas em A, seguido ou não de S. Item D, judiciário, acentua-se as vogais tônicas dos hiatos, seguidas ou não de S na sílaba tônica. Esses foram os nossos itens. Mas para descobrirmos qual é a resposta correta, primeiro precisamos saber algumas regrinhas de acentuação, tanto da oxítona quanto da paroxítona. E nós vamos ver isso agora. E depois retornaremos à questão para descobrir qual é o item correto. Se quiser já deixar a sua resposta aqui no comentário e indicar qual é o item que você considera correto, pode já digitar e posteriormente voltaremos com a resposta e o comentário da questão. Agora nós veremos as regras sobre oxítona. Nós vamos ver quando é que eu acentuo uma palavra oxítona. Lembrando que as oxítonas são palavras onde a última sílaba, podemos ver aí, a última sílaba é a sílaba tônica. Devem ser acentuadas graficamente em alguns casos específicos. Mas o que é essa sílaba tônica? A sílaba tônica de uma palavra é aquela que nós pronunciamos com maior intensidade, com mais força no popular. Quando nós falamos, há uma sílaba dentro da palavra que nós pronunciamos sempre com maior intensidade. Essa é a sílaba tônica. E nas oxítonas, nós podemos perceber aí no exemplo 1, que as oxítonas, vejam aí, oxítonas com sílaba tônica terminada em vogal tônica A, E e O, seguidas ou não de S, são acentuadas. Então, toda vida que eu encontrar uma sílaba tônica em uma palavra, que ela é terminada nas seguintes vogais, A, E e O, seguidas ou não de S, elas são acentuadas. E aí nós temos alguns exemplos. Pajé, vocês, olhem aí, pajé tem a terminação em E, então a sílaba tônica mais forte é o G, ela leva o acento agudo no final. Já vocês, também terminada em E, só que ela está seguida de S, então ela também recebe a acentuação gráfica. A próxima palavra, crachá, aliás, mocotó e após. Todas elas terminam em quê? A, E e O. Algumas seguidas de S e outras não. Mas como a sílaba tônica é a última, então elas recebem um acento. Agora uma dica importante. Quando eu vou classificar minha sílaba tônica em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, eu tenho que começar sempre de trás para frente. Eu nunca vou classificar minha sílaba tônica da esquerda para a direita. Eu sempre tenho que classificar da direita para a esquerda. Eu começo pelo final da palavra. E assim eu consigo classificar minhas sílabas tônicas de maneira correta. Esse foi o primeiro caso das oxítonas.
Agora vamos para a segunda regra das oxítonas. Regra 2. Oxítonas com sílaba tônica terminada em ditongo nasal. Só que as terminações são em ou ens. Só quando tiver essa terminação, eles serão acentuadas. Olhem aí nos exemplos. Além, também, amém, armazéns, contens e parabéns. Então, na segunda regra da oxítona, a minha sílaba tônica sendo a última e ela terminada em ou ens será acentuada. O exemplo além, também, amém estão todos terminados em EM. E armazéns, contens e parabéns estão terminadas em ENS. Na segunda regra das oxítonas, essas palavras com essas terminações, tendo sempre o quê? A sua sílaba tônica, sendo o quê? Terminada em com EM e ens com ENS. Elas vão ser acentuadas. Já na regra 3 das oxítonas, quando a minha sílaba tônica for terminada em ditongo aberto, o que é que vai acontecer? Ó, ditongo aberto. El, ei. Ei não. Tem. Ei. El, ei ou oi, seguido ou não de S, são acentuadas. Vejam aí de novo, ó, terminada em el, ei, oi. Seguido ou não de S, serão acentuadas. Olha os exemplos. Mausoléu, véus, herói, sóis, fiéis e anéis. Vocês podem perceber que ele sempre fala seguido ou não de S. Então, quando eu vejo esses ditongos abertos, sendo a última sílaba, sendo a sílaba mais forte, a que eu pronuncio com maior intensidade, eu vou ter que acentuar. Se eu não acentuar, a minha palavra vai ficar incorreta, porque eu não vou conseguir dizer o som correto da palavra. Mausoléu, véus, herói, sóis, fiéis e anéis. Essas foram as 3 regrinhas sobre a oxítona. Agora nós vamos ver quais são as regras da paroxítona. Vamos aí. O que define a acentuação de uma paroxítona? Ó, palavra onde a penúltima sílaba é tônica. No caso das paroxítonas, a penúltima sílaba, que será a sílaba tônica, ela será acentuada. Aí no exemplo 1, ele destaca aí, ó, palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X e PS são acentuadas. Vamos ver nos exemplos. Caráter, fóssil, lúmen, tórax e bíceps. Vocês podem ver que cada palavrinha vem com a terminação que eu falei, ó. Caráter termina em R, então a sílaba tônica, que será a penúltima, será acentuada. Fóssil termina em L, lúmen termina em N, tórax em X e bíceps em PS. Ah, Cleilson, mas aí como é que eu vou contar a minha sílaba? Como é que eu vou contar a minha sílaba tônica? Você vai contar quando for o quê? Quando for separar. Vamos aqui, ó. Ca, ra, té. Pronto, separei. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou identificar qual é a minha sílaba tônica, qual é a que eu pronuncio com maior intensidade, ver a regrinha da paroxítona e vou acentuar. Quando eu falo a palavra caráter, a minha sílaba forte, que eu pronuncio com maior intensidade, é o Rá.
caráter. E aí eu vou começar a contar. Eu começo sempre para classificar uma palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Eu sempre começo da direita para a esquerda. Eu até comentei isso quando estava falando das regrinhas das oxítonas. Então vamos lá. A última é o ter. Se fosse aqui a última, seria uma oxítona. Mas como eu vou acentuar a penúltima, ela passa a ser uma paroxítona. Então, se eu for, que eu vou fazer isso agora, acentuá-la, ela passa a ser uma paroxítona. Ah, Cleilce, se ela fosse uma proparoxítona, que eu teria que vir para cá, para antepenúltima. Então, toda vida, quando forem acentuar, quando forem procurar palavras oxítonas, paroxítonas, você tem que começar sempre da última sílaba. Eu vou começar da última e vou. Última, penúltima e antepenúltima. Eu consigo acentuar de maneira correta e identificá-la se ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. Aí, no caso, agora nós vamos ver o terceiro exemplo, onde eu consigo acentuar a minha palavra para ela ser uma paroxítona. Paroxítonas terminadas em an, olha aí, nós podemos destacar o quê? O an, que é o a e o tio, e o ão, seguidas ou não de s, são acentuadas. Nos exemplos, nós temos o quê? Órfã e órfãs, imã e imãs, órgão e órgãos. Temos aqui bênção e bênçãos. Lembrando que quando a regrinha fala seguidas ou não de S, eu estou me referindo ao singular e ao plural de cada palavra. Se eu observar aqui, ó, órfã está no singular e órfãs está no plural. Ela passa a ser seguida de S e mesmo assim ela recebe o seu acento, assim como as outras palavras que estão no singular e estão também no plural, que é quando a regrinha se refere que ela é seguidas ou não de S, porque quando eu digo que ela é seguida ou não de S, é porque ela pode estar no plural ou no singular. Agora vamos para o exemplo 3. São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em o M, e uns, NS. Então, quando eu ver uma palavra paroxítona que seja terminada em o M, e uns, o NS, elas serão acentuadas. Exemplos: fórum, fóruns, álbum, álbuns. Quando ver palavrinhas, as palavras com essas terminações, aí elas levam um acento e passam a ser classificadas como paroxítonas, porque a sílaba tônica é a penúltima. Vamos agora para a quarta regrinha. Quarta regrinha. Recebem o acento gráfico todas as paroxítonas que têm terminação em OM e ONS. Vejam aí a quarta regra. Acentua-se a todas as paroxítonas que são terminadas em OM e ONS. Os exemplos que nós temos aí: lândon, prótons, elétrons e nêutrons. Todas essas palavras têm as seguintes terminações: OM e ONS. Automaticamente ela se torna paroxítona que deverá ser acentuada. Na quinta regrinha, são acentuadas, não esqueçam disso, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em US. Exemplos: vírus, ônus, tônus e Vênus. Tem outras palavras que também possuem essas terminações, que a sílaba tônica será a penúltima e que também serão acentuadas. Então, quando tiverem palavras terminadas em US
e a sílaba tônica que você falar com maior intensidade e com mais força for a penúltima, ela terá que ser acentuada. A sexta regrinha, vamos lá para a sexta. Palavras paroxítonas terminadas em I, seguido ou não de S, são graficamente acentuadas. Palavras paroxítonas terminadas em I, seguida ou não de S, são graficamente acentuadas. Vamos aos exemplos. Caqui, júri, oásis, lápis e grátis. Elas são terminadas em I, mas que, seguidas ou não de S, elas serão acentuadas devido à penúltima sílaba ser a sílaba tônica A mais forte, que eu estou pronunciando. Caqui, júri, oásis, lápis e grátis. Vamos para mais uma regrinha. Nossa, Cléo, como tem regras? Sim. Se nós formos levar a fundo e pesquisar ainda mais, sempre terão as nossas regras, terão exceções. E aqui está sendo um pequeno resumo de todas essas regras que a nossa língua portuguesa tem e nos permite utilizar, pesquisar e descobrir ainda mais sobre elas. Agora, a sétima regrinha. Recebem acento gráfico as palavras paroxítonas cuja terminação é ei e eis. Jockey, pônei, saudáveis, amáveis. Então, todas essas palavras com essas terminaçõezinhas serão acentuadas desde que a sílaba tônica seja a penúltima sílaba. Agora que nós vimos as regras de acentuação das oxítonas e da paroxítonas, vamos para a questão 1, identificarmos qual é o item correto. Na questão 1, voltamos aí. O que é que nós podemos ver novamente o enunciado da questão, que diz o quê? Assinale a alternativa que indica corretamente a regra de acentuação da palavra destacada. Agora iremos analisar os itens. A primeira palavra, no item A, ele diz que é a palavra país. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em I, seguido ou não de S. Nós vimos nas regrinhas que sim, as oxítonas terminadas em I, elas são acentuadas. Só que aonde é que está o erro desse item? O erro está porque país, ele é um hiato. E o I é a segunda vogal. Então, toda vida que temos um hiato em uma palavra, serão acentuadas as que são as segundas vogais. Se nós formos separar as sílabas da palavra, país vai ficar assim, ó. Is. Como é um hiato, por que é hiato? Porque as vogais ficaram em sílabas diferentes. Na hora da escrita, ela fica junta, mas quando eu faço a separação silábica, o que acontece? Elas se separam. E o I é a segunda vogal, por isso ela será acentuada. Onde está o erro do item? Quando eu digo que ela é uma oxítona terminada em I e por isso ela será acentuada. Então, o item A, ele já é descartado, ele não pode ser o item correto, justamente por causa da regrinha, que ele não segue a regrinha das oxítonas. A palavra país segue a regrinha do hiato. No item B, ele diz séria. Acentua-se as palavras paroxítonas terminada em ditongo, seguido ou não de S. Ele diz o quê? Que palavras paroxítonas terminadas em ditongo serão acentuadas, seguido ou não de S. E o que é que acontece? Na regrinha das palavras das paroxítonas, o que é o ditongo? É quando eu tenho duas vogais juntas, aqui ó, na mesma sílaba. Deixa eu destacar aqui para ficar melhor. Bem aqui, ó. Quando eu tenho duas vogais juntas e que elas não vão se separar durante a separação silábica. Isso é um ditongo. Então, quando eu digo que uma palavra paroxítona terminada em ditongo, que é o caso de séria,
receberá o acento. Então, até agora, o item correto está sendo o item B. Vamos analisar o item C. No item C, temos a palavra praticá-la. Ó. Aí, o que está errado no item C? Vamos analisar. Ele diz que acentuam-se as palavras monossílabas terminadas em A. O que é que está errado? O que é que não está condizente aí nesse item? O que não está condizente é que praticá-la não é uma palavra monossílaba. E o que é uma palavra monossílaba? É aquela que só tem uma sílaba. Se nós formos analisar, praticá-la tem mais de uma sílaba. Automaticamente, esse item também está errado. Até agora nós temos, que fica claro, é só o item B. Iremos analisar agora o item D. No item D, a palavra é judiciário. Acentua-se as vogais tônicas dos hiatos, seguidas ou não de S. O que é que acontece? No momento de acentuar o hiato, eu sempre vou acentuar a segunda vogal, que é para ela ficar com maior intensidade dentro da palavra. Só que no caso de judiciário, temos um hiato, o A vai ficar sozinho durante a sua separação. Só que ela termina em ditongo. E voltando lá para as regrinhas da paroxítona, a palavra que terminar em ditongo, automaticamente ela será acentuada. E o que é que acontece aqui? O item fala que ela foi acentuada devido à regra do hiato, e ela não foi. Ela foi acentuada devido a uma regra de uma palavra paroxítona. Automaticamente, esse item também se torna errado. E como a questão quer o item correto, a opção correta sobre a regra de acentuação, a única que está totalmente correta é o item B, que ele diz que séria, acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S. Essa é a opção correta da questão 1. Agora veremos a questão 2. Marque o item onde só constam palavras derivadas. Vejam aí o que a questão pede. Ela quer o item que constam palavras derivadas. Onde constam essas palavras derivadas? Item A, combatente, visitação e treinamento. Item B, principal. Vamos aí. Item B, principal, bancárias, próprias. Item C, auditório, museu e militar. E item D, ensino, logísticas e cadetes. Qual desses itens terá apenas palavras derivadas? Só que, você sabe o que é palavra derivada? Vocês sabiam que além da palavra derivada, eu também tenho a primitiva? E para resolver essa questão, nós precisamos saber as definições dessas palavras, tanto as derivadas quanto as primitivas, que é o que nós vamos ver agora e depois retornaremos à questão. Palavras primitivas são o quê? São aquelas que na língua portuguesa não provém de outra palavra. Ela não vem de nenhuma outra palavra. Ela é, como diz a história, ela é de origem. É só ela é a primeira, então ela se torna sendo a primitiva. Nos exemplos nós temos aí pedra e flor. São consideradas palavras primitivas porque elas não vêm de outra palavra. Elas são as primeiras e delas é que nós formamos outras palavras. Agora nós vamos para as palavras derivadas. As palavras derivadas, olhem aí, palavras derivadas são aquelas que na língua portuguesa provêm de outra palavra. Olha a diferença. As primitivas, elas fazem o quê? Elas não provêm de outra palavra. Já as derivadas, elas provêm de outras palavras. Olhem aí os dois exemplos. Pedreiro
e floricultura. De onde será que surgiram essas palavras? Será que elas tiveram outra palavra de origem? Foram originadas a partir de outras palavras? Se vocês prestarem atenção e estiverem atentos ao nosso vídeo, vocês vão perceber que as palavras primitivas que eu citei foram pedra e flor. Automaticamente, as derivadas foram pedreiro e floricultura. Isso quer dizer o quê? Que pedreiro ela é derivada de pedra. Automaticamente, floricultura ela é derivada de flor. Então, quando eu tenho uma palavra derivada, é porque ela origina-se de outra. E quando eu tenho uma palavra primitiva, primitiva já está dizendo, ela é a primeira. Ela, a partir dela, é que eu vou originar outras palavras. Uma dica para identificarmos quando a palavra é derivada, nós vamos olhar para o radical da palavra. Mas o que é esse radical? É a parte que está se repetindo na palavra. Se observarmos aqui pedreiro, olha o que é que se repete. Deixa eu destacar aqui. Olha o que é que está se repetindo. Deixa eu destacar aqui para vocês. Ó. P-E-D-R. E na floricultura, F-L-O-R. Que são o quê? Os radicais da palavra pedra e flor, que foram de onde se originaram aquelas outras duas. Olhem aí, ó. P, E, D e R. E na outra, F, L, O, R. A partir desse radical, eu consigo formar outras palavras. Eu posso formar pedreira, pedregulho. No caso de flor, florista, floresta, floricultura, como já foi dito. Então, eu preciso observar sempre o radical da palavra primitiva e ver se ele se repete na derivada. Agora, voltando para a questão 2, vejam aí novamente. A questão pede o quê? Que eu já disse. Onde constam palavras derivadas. Vamos olhar novamente os itens. Item A, que é o primeiro aqui, ó. Combatente, visitação e treinamento. Item B, principal, bancárias e próprias. Item C, auditório, museu, militar. E item D, ensino, logísticas e cadetes. Nós podemos perceber que no primeiro item, vamos analisar item por item. Combatente. Combatente, ela te lembra o quê? Ela lembra a palavra combate. A outra é a palavra visitação, que ela vai nos lembrar a palavra visita. E a outra é treinamento, que vem de treino. Agora, vocês lembram que eu pedi para vocês analisarem o radical da palavra? Vamos olhar aqui o radical da palavra combatente. C-O-M-B-A-T. Se nós formos olhar a palavra combate, C-O-M-B-A-T. Elas possuem o mesmo radical. Vamos fazer isso em visitação e visita, treinamento e treino para conferirmos se realmente são derivadas ou não. Na palavra visitação, temos aí o V, o I, o S, o I e o T. Na palavra visita, também temos o V, o I, o S, o I e o T. Na palavra treinamento, temos o T, o R, o E, o I e o N. E na palavra treino, temos o T, o R, o E, o I e o N. Todas as palavras elas estão possuindo o mesmo radical. Automaticamente, até agora, o item correto é o item A, porque todas as palavras são derivadas. No item B, nós temos principal, que ela é uma palavra primitiva, bancárias, que ela é derivada de banco, e próprias, que também é primitiva. Então, aí nós só temos uma palavra derivada, que é bancárias.
No caso do item C, temos auditório, museu e militar, que também são palavras primitivas. No caso do item D, temos ensino, logísticas e cadetes, que também se enquadram nas palavras primitivas. Automaticamente, o item correto da questão 2 é o item A, que tem as palavras combatente, visitação e treinamento. Lembrando que no caso das palavras próprias e cadetes, elas estão no plural, mas não faz delas uma palavra derivada. Agora iremos para a questão 3. Na questão 3, temos aí o seguinte enunciado. Além do teatro acadêmico, estão o conjunto principal, uma ampla praça de esportes, uma das mais completas instalações de tiro do mundo. Vamos ler mais uma vez. Além do teatro acadêmico, estão o conjunto principal, uma ampla praça de esportes, uma das mais completas instalações de tiro do mundo. Aí o que é que o enunciado da questão pede? A palavra destacada nessa frase tem função de. Ele quer saber qual é a função da palavra destacada na frase. E a palavra destacada é acadêmico. Qual será a função que essa palavra exerce dentro dessa frase? O item A diz que é uma função de advérbio. O item B de verbo. O item C adjetivo. E o item D substantivo. E aí, na opinião de vocês, dentro dessa frase, qual é a função da palavra acadêmico? Será que ela é um advérbio, um verbo, um adjetivo ou um substantivo? Mas para isso, para que a questão se torne mais fácil, você tem que saber o que é um advérbio, um verbo, um adjetivo e um substantivo. No caso dos adjetivos, os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo. Olhem aí. Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo. Mas, Cleilson, o que é o substantivo? Os substantivos são todas as palavras que nomeiam seres, podendo ser nomes de pessoas, lugares, objetos, esses que são substantivos. E os adjetivos têm a função de caracterizar essas palavras, indicando uma qualidade, indicando um defeito, um estado, uma condição, dentre outras coisas. Eles podem o quê? Olha essa parte aí. Eles podem aparecer nesses dois casos, ou antes ou depois do substantivo. Aí tem um exemplo aqui. Aquele prédio é antigo. Podemos ver que a palavra em destaque é antigo. Então, nesta frase, o adjetivo é antigo, pois ele caracteriza o substantivo prédio. Olhem aí. O antigo está fazendo uma referência ao prédio, pois o prédio pode ser antigo, pode ser novo, pode ser alto. Então, eu estou caracterizando o substantivo que é o prédio. Por isso que o antigo, ele entra com a função de adjetivo dentro dessa frase. Lembrando que todo adjetivo, ele sempre vai caracterizar um substantivo. Depois de vermos as definições de adjetivo e substantivo, agora veremos as classificações dos adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser classificados como simples, composto, primitivo e derivado. Vamos ver agora o exemplo dos adjetivos simples. Os adjetivos simples, eles apresentam o quê? Somente um radical. Exemplos: pobre, magro, triste e escuro. Olha aí vamos ver aqui o radical de pobre. P-O-B-R. De magro, M-A-G-R. Triste, T-R-I-S-T. E escuro, E-S-C.
Esses são os radicais. Então, o adjetivo simples, ele só apresenta um radical. Já o adjetivo composto, ele apresenta o quê? Ele apresenta mais de um radical. Ele apresenta mais de um radical. Os exemplos, luso-brasileiro e castanho escuro. Olha aqui no primeiro exemplo, luso-brasileiro. Temos o radical de luso, que é L-U-S, e o radical de brasileiro, que é B-R-A-S. Já no outro exemplo, castanho escuro, temos o radical C-A-S-T, de castanho, e temos o ESC, de escuro. Então, uma diferença básica do adjetivo simples para o composto. O simples, ele apresenta apenas um radical e o composto irá apresentar 2 radicais nas palavras. Adjetivo primitivo. Palavra que dá origem, ela dá origem a outros adjetivos. Exemplos, bom, que vai dar origem a bondoso, e puro, que dará origem à pureza. Então, o adjetivo primitivo, ele sempre dará origem a outros adjetivos. Depois, temos o adjetivo derivado. Se antes nós falamos do adjetivo primitivo, agora nós vamos para o derivado. Adjetivo derivado. Palavras que derivam de substantivos ou verbos. E temos 2 exemplos aí. Trabalhoso, do verbo trabalhar, e formoso, do substantivo formosura. São os 2 exemplos de adjetivo derivado. Agora, depois de vermos os adjetivos, vamos para os advérbios. Olhem aí no vídeo. Advérbio é toda palavra invariável que acompanha o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, modificando seu sentido. Ou seja, a principal função é modificar o verbo. Mas o que é o verbo? São palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. E agora nós vamos ver algumas classificações do advérbio. Os advérbios sempre expressam uma circunstância ou ideia acessória em relação à palavra a que se referem. São eles os advérbios de lugar, aqui, ali, aí, cá, lá, atrás e perto. E agora nós temos o exemplo. Porque não ficamos aqui. Nessa frase, o aqui está destacado, então ele assumirá o papel de advérbio, indicando uma ideia de quê? Uma ideia de lugar. Agora veremos os advérbios que dão ideia de tempo. Olhem aí, temos o agora, já, ainda, amanhã, cedo, tarde, sempre, nunca, etc. O exemplo, cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. As palavras em destaque, cedo e tarde, elas são advérbios que dão ideia de tempo. Como podemos ver agora, os advérbios eles também podem ficar antes ou depois do verbo. No primeiro exemplo, ele ficou depois do verbo e nesse exemplo, eles ficaram antes. E agora nós iremos ver os advérbios de modo. Advérbios de modo. Assim, bem, mal, depressa, devagar e parte dos vocábulos terminados em mente. Exemplo, alegremente. Eles também fazem parte dos advérbios de modo. Um exemplo que nós temos aqui, eu terminava depressa os meus deveres. Qual era a forma que o modo com que eu terminava minhas atividades? Eu terminava depressa. E olhem aí ele aparecendo depois do verbo, como eu falei anteriormente. Depois dos advérbios de modo, nós veremos os advérbios de afirmação. Sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente e etc. No exemplo abaixo, temos a frase de certo, passaram por aqui. Quem é o advérbio da frase? De certo. E ele está fazendo uma afirmação.
De certo, ele está vindo antes do verbo. Agora, depois de vermos os de afirmação, também temos os advérbios de negação. Não, nunca, jamais, nem, dentre outros. No exemplo, temos a seguinte frase: eu nem vi isso passar. Olhem aí o advérbio de negação, nem. Ele está negando que ele não viu isso passar. Então, o advérbio está vindo antes do verbo. Como eu falei para vocês, isso pode acontecer. Ou ele vir antes, ou ele vir depois. Em todos os exemplos que estão sendo mostrados, eles aparecem nessas duas circunstâncias, antes e depois. Já vimos afirmação, negação. Vamos ver agora os advérbios de dúvida. Talvez, possivelmente, provavelmente e etc. No exemplo, temos a frase: possivelmente teremos os recibos até amanhã. Ele não tem certeza. Ele pode ter, mas ele também pode não ter os recibos. Aí fica a dúvida, por isso ele utilizou esse advérbio. Logo em seguida, temos os advérbios de intensidade. E muito, pouco, bastante, depois, menos, tão e etc. No exemplo, eu falava pouco. Olha aí o advérbio de intensidade. Depois de vermos todas essas definições de advérbio, substantivo, verbo, agora nós vamos voltar para a questão. Na questão 3, nós já tínhamos destacado o que era que o enunciado pedia. Ele pedia a função da palavra destacada. A palavra destacada era acadêmico. Vou só reler o trecho para vocês entenderem. Além do teatro acadêmico, estão o conjunto principal, uma ampla praça de esportes, uma das mais completas instalações de tiro do mundo. A palavra destacada nessa frase tem função de... Ele queria saber se essa palavra seria um advérbio, um verbo, um adjetivo ou um substantivo. E aí, o que é que vocês, depois de terem visto todas as explicações, vocês acham que ele é um advérbio, um verbo, um adjetivo ou um substantivo? No caso da palavra acadêmico nessa frase, ela está assumindo o papel de adjetivo. O item correto é o item C. Porque ele está trazendo uma característica do teatro. Ele é um teatro que? Um teatro acadêmico. Então, o item correto da questão 3 é a letra C. Agora vamos para a questão 4. A charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Nesse sentido, quanto à classificação semântica das palavras, há nessa charge. A charge é essa daqui. Temos o personagem 1, que aí, se vocês olharem por canto, caso não derem para ver dentro do balão da fala dos personagens, vocês podem ir aqui no cantinho, ó, que tem a respectiva fala de cada um deles. O personagem 1, preocupado com a bolsa. O 2, preocupado com a bolsa. E o 3, preocupado com o bolso. Esse é o texto que aparece aí na nossa chat. O personagem 1, preocupado com a bolsa. O 2, preocupado com a bolsa. E o 3, preocupado com o bolso. Se nós voltarmos lá na questão, ela pede a classificação semântica das palavras. E agora nós vamos analisar cada item. Item A, uma homonímia entre os termos bolsa e bolso. Item B, uma paronímia entre o termo bolsa nas duas falas. Item C, uma sinonimia entre os termos bolsa e bolso. Ou item D, uma homonomia entre o termo bolsa nas duas falas. Mas foi o que é isso que está falando nesses itens? Paronomia, sinonimia, homonomia de novo. Vamos ver agora a definição de cada uma delas. Ó, vejam aí. A paronímia é um fenômeno linguístico que ocorre entre palavras que têm um significante parecido, mas um significado distinto. Ou seja,
Palavras que têm uma estrutura escrita ou sonora muito semelhante, porém sem qualquer relação com o seu significado. Elas vão parecer na sua escrita e na hora da pronúncia, mas quando for na hora do significado, elas não têm nenhuma relação uma com a outra. Exemplos, temos aí comprimento, que é medida e extensão, e o cumprimento, que se refere-se à saudação, elogio ou execução de algo. No outro exemplo, temos descrição, que é a definição, a explicação, e a outra palavra é discrição, comedimento, modéstia, reserva. Aí o que é que nós podemos perceber? Que na escrita elas são bem parecidas, quanto na pronúncia. O que é que está distinto aí uma da outra? É apenas uma letra. Em comprimento está o O, cumprimento está o U, descrição está o E, e na palavra descrição está o I. Então, quando eu me refiro a uma paronímia, eu refiro a esse fenômeno que acontece. Elas são bastante parecidas na sua pronúncia e na sua escrita, mas quando chega na hora do seu significado, elas possuem significados diferentes. Agora nós vamos ver a sinonímia. Por sua vez, trata de palavras sinônimas, ou seja, aquelas que são diferentes em sua estrutura, mas têm significados semelhantes, podendo ser substituídas uma pela outra dependendo do contexto. Se nós formos olhar aqui o exemplo, tem o sinônimo de livro. Dependendo do contexto, ele pode ser substituído por obra. Então, sinonímia está se referindo a sinônimos, palavras diferentes na sua estrutura e semelhantes com os seus significados. Agora, a homonímia diz respeito, olhem aí, às palavras que são iguais em sua forma, seja ela escrita ou sonora, mas que apresentam significados diferentes. Mais uma vez, elas dizem respeito a palavras que são iguais em sua forma escrita ou sonora, mas que apresentam significados diferentes. Por exemplo, agora nós podemos ver os homônimos perfeitos, que são palavras que têm grafia e som iguais, mas significados diferentes. Exemplo, vale, substantivo, e vale, conjugação do verbo valer. Após os homônimos perfeitos, nós temos os homógrafos, que têm grafia igual, mas com som e significados diferentes. O exemplo, colher, substantivo, que é o talher, e o colher, que é o verbo recolher. São homógrafos porque têm grafia igual, mas com significados diferentes. Após temos os homófonos, que têm som igual, mas a grafia e significados diferentes. Cheque, ordem de pagamento, e cheque, jogada de xadrez, o famoso checkmate. Esses são os homófonos. Agora, depois de vermos essas definições, vamos retornar à questão para descobrir qual é o item correto. Lá na questão 4, ele pede para quê? Que na charge, o gênero textual que possui caráter humorístico e crítico, nesse sentido, quanto à classificação semântica das palavras. Nós vamos ver a classificação semântica, o que é que acontece com essas palavrinhas da charge. A. Uma homonímia entre os termos bolsa e bolso. B. Uma paronímia entre o termo bolsa nas duas falas. C. Uma sinonimia entre os termos bolsa e bolso. Ou D. Uma homonímia entre o termo bolsa nas duas falas. Depois de vermos as definições, nós chegamos à conclusão que o item correto dessa questão será o item D. Uma homonímia entre o termo bolsa nas duas falas. Por que é que vai ser o item D? Se nós formos lá na definição mais uma vez, a homonímia diz respeito ao quê? As palavras que são iguais em sua forma
escrita ou sonora, mas que apresentam significados diferentes. E no item D, ele diz o quê? Que bolsa, elas são semelhantes nas duas falas, lá da charge, do textinho, ó. Preocupado com a bolsa e preocupado com a bolsa, mas elas têm significados diferentes. Por isso que o item correto é o item D na questão 4. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!